Olá! Hoje a gente vai trabalhar o Caderno da Cidade de Ciências da Natureza. Nós vamos realizar atividades 7, 8 e 9. Conhecendo as estações do ano, diferentes representações do planeta Terra e um lugar onde o sol brilha à meia-noite. Você já ouviu uma música do grupo Palavra Cantada chamada Vai e Vem das Estações? Nessa música, você conhecerá um pouco sobre as características das estações do ano. Eu vou deixar o link aí na sala, assistam o vídeo, ele é bem curtinho. Inicio com uma imagem. Nós temos 4 árvores e cada uma delas representa uma estação do ano. Será que você sabe identificar quais são? Então, nós temos 4 estações. Nós temos verão, primavera, inverno e outono. Então, observando aí, você sabe me dizer a que estação pertence cada uma dessas árvores? Vamos estudar um pouquinho para você conseguir definir. Então, as estações do ano, ela tem muito a ver com o movimento que a Terra faz de translação, que é aquele movimento que o planeta faz em torno do Sol. Por que muda a estação se ele faz só o contorno? Porque a nossa Terra, ela não é reta, ela tem uma inclinação no eixo, que eu já expliquei para vocês quando a gente falou do movimento de rotação. Essa inclinação faz com que a iluminação do Sol seja diferente nas partes do planeta. Então, a gente tem, na primavera e no outono, uma iluminação por igual, de norte a sul do nosso planeta. Lembra que eu expliquei que nós temos uma linha imaginária chamada linha do Equador, que divide nosso planeta ao meio, dividindo entre hemisfério norte e hemisfério sul. Nós moramos no hemisfério sul. Então, a gente está vendo aqui o movimento de translação com as estações do ano no hemisfério sul. No hemisfério norte é sempre o oposto. Então, se aqui é verão, lá é inverno. Se lá é inverno, aqui é verão. Se aqui é outono, lá é primavera. Se aqui é primavera, lá é outono. É sempre o contrário, devido a essa exposição. Então, a gente tem os equinócios de outono e primavera. São dias e noites que têm a mesma quantidade de horas. Lembre que nessas duas estações, o planeta fica iluminado por completo de norte a sul. Já no verão e no inverno, a gente tem o solstício. Do verão, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. Já no inverno, a gente tem noites mais longas e dias mais curtos. Lembra que a Lia falou que só queria que existisse o dia, não a noite, porque ela queria brincar muito? E o pai dela, lá no começo da atividade, ele falou pra gente que existiam dias que eram bem mais longos. Então, é por esse motivo. Então, depende a iluminação que o Sol faz na Terra. Então, quanto maior a iluminação, mais tempo de dia nós vamos ter. Certo? Vamos falar um pouquinho de cada uma das estações. Então, o verão, ele sucede a primavera e antecede o outono. O que isso quer dizer? Ele é depois da primavera e antes do outono. É uma estação que fica no meio do caminho. As temperaturas são altas e a gente tem um alto índice de chuvas nesse período. Os dias são mais longos do que as noites. Já na primavera, ela sucede o inverno e antecede o verão. Então, ela é depois do inverno e antes do verão. As temperaturas são amenas e agradáveis, né? Então, não é nem muito quente, nem muito frio, é aquela temperatura gostosa. A gente tem um aumento das chuvas nesse período e ocorre também o reflorescimento da flora terrestre. É onde todas as flores nascem, brotam e ficam bem coloridos, bem verdinhas as árvores. No inverno, é uma estação que sucede o outono e antecede a primavera. Então, ela acontece depois do outono e antes da primavera. É onde a gente tem uma queda nas temperaturas, principalmente aqui, né? Na região onde nós moramos é bem frio.
As noites são mais longas e os dias mais curtos. E em algumas regiões do nosso país chega a nevar e a gear, né? Cai um pouquinho de neve, principalmente lá na região sul, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O outono é uma estação que sucede o verão e antecede o inverno. Então, ela acontece depois do verão e antes do inverno. A temperatura ela vai diminuindo. Como ela é uma estação que fica entre o verão e o inverno, verão bem quente, inverno frio. Então, é uma estação que vai diminuindo essa temperatura ao longo do decorrer do seu período para chegar ao inverno. Então, é onde vai baixando a temperatura. As folhas das árvores tendem a cair nesse período e muitas vezes elas ficam amareladas, que dá início aí a uma característica para se iniciar o inverno, certo, meninos e meninas? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês das estações do ano que nós estamos, né? Então, o outono começou no dia 20 de março e termina 20 de junho. O inverno se iniciou dia 20 de junho e vai terminar dia 22 de setembro. A primavera vai se iniciar no dia 22 de setembro e finaliza dia 21 de dezembro. E o verão vai se iniciar no dia 21 de dezembro e acaba no dia 20 de março. Então, olhando essa tabelinha aí, vocês já sabem dizer qual estação nós estamos? Vamos lá. De qual estação você mais gosta? Das 4 estações que nós vimos, qual é a que você mais gosta? Faça um desenho representando essa estação. Então, lembre lá as características dela. Se esqueceu, volte a telinha aí, assista novamente o vídeo. Você saberia dizer em que estação do ano você nasceu? Então, olha aí. De que mês a que mês vai cada uma das estações e vê o mês que você nasceu e me diga aí, qual estação do ano? 3. Construa junto com a sua família um gráfico com suas informações e da sua família sobre a estação do ano em que nasceram. Aqui tem um quadro, ele é bem grandão, não precisa fazer um quadro desse tamanho no caderno de vocês. Se você tem 5 pessoas na sua casa, precisa só de 5 linhas, não mais que isso. Então, você vai dividir entre primavera, verão, outono e inverno. Então, você vai descobrir em que estação cada uma das pessoas da sua casa nasceu. E vai montar um gráfico. Lembra que a gente vai pintando os quadradinhos conforme o número de pessoas? Então, faça com as pessoas que tem na sua casa, tá? Pode montar o gráfico, não precisa fazer grandão assim, tá? Só com a quantidade de pessoas totais que tem na sua casa. Agora, observe as informações do gráfico e responda. Então, depois de montar o gráfico, você vai responder essas perguntas. Quantas estações foram citadas? As 4? Uma estação só? 2 estações? B. Alguma estação não foi citada? Qual? Qual foi a estação em que nasceu o maior número? Aí, aqui está estudante, mas o maior número de pessoas na sua casa. Aqui na minha casa é no mês de junho, é onde eu tenho o maior número de pessoas. D. Qual foi a estação em que nasceu o menor número? Então, qual aí? Você marcou o menor número. Na minha casa é março. 5. A partir dessas informações, a que conclusão é possível chegar? Então, analise o gráfico para poder responder. Vamos pesquisar. Faça uma pesquisa buscando mais informações sobre as características de cada uma das estações, datas comemorativas que acontecem nesse período do ano e os meses que ocorrem em cada uma delas. Então, nós temos uma tabela, já coloquei algumas informações para vocês aí e vocês vão procurar outras, né? Então, verão, características, datas comemorativas e o mês do ano que acontece. Vou dar um exemplo aí, uma data comemorativa que acontece no verão.
no nosso país é o Natal, que acontece no dia 25 de dezembro. Então, procure aí verão, outono, inverno e primavera. Características, data comemorativa e quando ocorre. Agora que você já conhece um pouco mais sobre as estações do ano e os meses em que elas ocorreram, volte a observar as imagens do nascer e do pôr do sol da atividade 6 e relacione as datas de cada uma delas com as estações do ano. Então, eu coloquei novamente aqui as imagens. Lembra que a gente analisou, falou sobre elas, falamos também na aula ao vivo? Então, olhando aí essas imagens do nascer do sol, a que estação do ano corresponde cada uma delas? Então, dia 20/3, que é 20 de março, corresponde a que estação do ano? Olhando lá a nossa tabela, a gente vai dizer que é outono. Então, olhem aí as datas, voltem lá na tabela e me digam que estação é. E vão fazer a mesma coisa com o pôr do sol. Certo? Qual é a estação que tem maior duração do dia? A gente já falou hoje. Lembra? Se não lembra, volta e assiste o vídeo de novo. 7. Qual é a estação que tem menor duração do dia? Então, uma dura mais, outra dura menos. Eu expliquei hoje, hein? Atividade 8, a gente vai falar das representações do planeta Terra. Aqui nós temos 3 representações diferentes. A gente tem um globo terrestre, nós temos uma imagem de satélite e nós temos um desenho. Olhando aí essas 3 imagens, elas estão representando o nosso planeta. Todas elas estão voltadas aí para a região onde é o Brasil, né? Analisando essas 3 imagens, vocês vão responder 2 perguntas. O que há de comum entre elas e o que há diferente entre elas? Elas fazem representação do globo terrestre, né? Do planeta Terra. Mas o que tem de igual, o que tem de diferente em cada uma dessas imagens? Atividade 9. Um lugar onde o sol brilha à meia-noite. Será que isso é possível? Vamos lá. Leia o texto a seguir sobre o dia e a noite de uma cidade chamada Norilsk. Onde será que fica essa cidade? Vamos pesquisar aí. Você já ouviu falar no sol da meia-noite? Não é só uma expressão. Existem alguns lugares do nosso planeta onde realmente o sol brilha à meia-noite. Esse fenômeno ocorre nas regiões ao redor dos polos sul e norte da Terra. Uma das cidades onde é possível ver o sol da meia-noite é Norilsk, na Rússia. No verão, entre os meses de maio a junho, o sol não se põe. Isso significa que mesmo à meia-noite o sol está brilhando no céu. Em compensação, durante o inverno, entre os meses de novembro e janeiro, o sol não nasce em Norilsk. São praticamente 3 meses no escuro. Isso sem contar as baixas temperaturas. Nos dias mais frios do ano, o termômetro chega a marcar 50 graus abaixo de zero. Olha que interessante. A gente tem um período que não tem noite e um período que não tem dia. Isso tem relação ao movimento de translação, dependendo da posição do planeta em relação ao Sol. Então, ele falou para mim que Norilsk fica na Rússia. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente tem uma linha imaginária que divide o planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul? Vocês sabem onde fica a Rússia? Vamos ver aí, ó. Como deve ser a vida das pessoas em Norilsk? Pensem aí, será que é fácil? Será que é difícil?
No período que tá sol, que não tem noite, será que é fácil para dormir? Ou será que não? E quando você fica lá um tempão, 3 meses no escuro, sem luz, será que é fácil para as pessoas que moram lá? Ou é difícil? Então me diga aí o que você acha. Localize Norix no globo terrestre. Então, ele fica no polo sul ou no polo norte? A Rússia, ela tá de amarelinho aí nesse mapa e ela fica no polo norte. Ela está aqui, ó. Aqui nós temos uma linha imaginária que divide. Aqui é o sul e aqui é o norte. E a Rússia está no hemisfério norte. Fiz um recorte. Desenho da Rússia. Já conseguiu achar Norix aí? Ele está aqui, ó. Então, nessa cidade, a gente tem aí 3 meses de escuridão total e temos aí 2 meses de apenas dias sem noite. Boa atividade. Se tiver dúvida, me envie uma mensagem. Um beijo da professora Nádia e da professora Gislene.